né? Ali estava Paulo e Silas cantando, os dois em dupla, né? Quem sabe os dois ali fazendo um dueto ali. Quem sabe eles nem sabiam cantar direito, né? Que Deus ele não escuta a nossa adoração, Ele inala, Ele recebe o cheiro da adoração, e quando Ele recebe, Ele manifesta do seu poder, né? Então quando ali começou aquele ambiente de adoração, aquilo manifestou de uma forma poderosa. Quero deixar um pensamento para você que um texto muito conhecido da amada igreja se encontra ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu vou ler ali a partir do verso 25. Atos dos Apóstolos 16, 25. Diz assim o texto sagrado: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente veio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faças nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Amém. Curve sua face, que vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse texto, obrigado pela revelação desse texto sagrado. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco. Pai, eu sei que os anjos do Senhor já estão aqui nesse lugar, ministrando nas nossas vidas, e eu peço agora, Pai, que os anjos que estão aqui, ministradores, vão tocando, Pai, sobre cada vida. Os anjos que estão aqui no altar, Senhor, começa a ministrar, tocar, Pai, através dos teus anjos, ó Pai. Nós repreendemos também toda a oposição, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, que saia, desapareça, toda a opressão, todo levante, tudo aquilo que se levanta para tentar atrapalhar o culto, atrapalhar a palavra. Nós estamos repreendendo agora, dando uma ordem, que seja lançado aonde Cristo ordenar, e que nunca mais volte, Pai. Somente a Tua presença, Pai, manifesta aqui nesse lugar. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, um texto bem conhecido, como eu havia dito. Quero colocar como tema aqui: o louvor que quebra as cadeias. Esse texto aqui é uma passagem que aqui Paulo e Silas, eles foram presos, né? Se você for ler esse texto lá em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas, eles foram presos injustamente, porque Deus usou eles poderosamente. Eles estavam numa certa localidade pregando, e ali tinha uma moça que acompanhava eles, que tinha um espírito de adivinhação, um espírito maligno, e sempre acompanhando eles ali. E Paulo chega um certo momento que ele repreende aquele espírito daquela moça, e aquele espírito sai, aquela moça é liberta. Isso causou um rebuliço ali naquele lugar, porque aquela moça tinha um espírito de adivinhação, e ela dava ali grande lucro para os seus senhores, né? Pessoas vinham de toda parte ali para receber uma adivinhação, receber uma palavra daquela moça, que era mas na verdade era um demônio, um espírito maligno que manifestava através dela. E agora ali Paulo dá uma ordem para aquele espírito sair, e essa moça foi liberta. E por causa disso, esses que se assenhoravam dessa moça ganhavam dinheiro, tinham lucro nas adivinhações dela.
né? E outras coisas a mais ali que tinham acontecido ali naquela localidade. Isso trouxe uma ira ali, o povo, eles acusaram ali Paulo e Silas de estar ali interferindo nos costumes do povo ali daquela região. Então eles foram presos, foram ali açoitados, né? Diz o texto ali que foram lançados no cárcere interior. O que é cárcere interior? É um lugar mais terrível da prisão, né? Um subsolo ali da prisão. As prisões romanas eram dessa forma, né? Tinha um subsolo ali embaixo, e ali tinha um odor muito forte, um cheiro terrível, e eles foram lançados ali naquele lugar, e estavam ali acorrentados. Diz o texto, se você voltar ali e ler o texto, eles estavam amarrados ali com os pés no tronco, né? Como se fossem bandidos de alta periculosidade. Estavam ali aprisionados, né? E foram açoitados, todos machucados, né? Os açoites ali dos romanos era terrível, né? Era com pedaços de ossos, cortava as costas, e eles estavam numa situação muito difícil, uma humilhação, né? Mas diz o texto sagrado, né, que por volta da meia-noite Paulo e Silas reclamavam, choravam, murmuravam. Não, Paulo e Silas por volta da meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus, né? E diz o texto que os demais companheiros os escutavam. Você pode imaginar essa cena aí com a tua imaginação santificada, né? Um lugar terrível, peso, opressão, demônio para todo quanto é lado, dentro daquele presídio, né? Quem sabe quantas vidas foram mortas naquele lugar ali, espíritos malignos, tristeza, angústia. E agora ali Paulo e Silas adorando ao Senhor ali naquele lugar, e os outros presos, os companheiros escutando, né? E diz o texto que de repente veio um terremoto, né? Sacudiu os alicerces da prisão, e diz o texto que abriu todas as portas da prisão, abriu tudo, né? Arrebentou tudo, abriu as portas, e as correntes, porque esses presos, além de ficar dentro de celas, eles ficavam acorrentados, ficavam, né, com a perna acorrentada em correntes, né? E diz que aquilo quebrou aquela prisão, né? E as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro, então, ele viu aquela situação, ele despertou do sono, né? Porque o carcereiro naquela época, se ele perdesse um prisioneiro que fosse, ele pagava com a própria vida, né? Ele morria de uma forma terrível. Então o carcereiro, quando ele acordou, aí ele puxou da espada e ele já ia se suicidar. Pensou, ó, os presos fugiram, eu vou ser morto mesmo, então antes que me matem, eu vou me matar, né? Pensou que os presos tinham fugido. Aí Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal, não faça isso, estamos todos aqui. Então diz que o carcereiro, ele ficou ali atônito, ele ficou ali maravilhado com aquilo, né? E ele pediu ali uma luz, e ele entrou correndo, tremendo, se prostrou diante de Paulo e Silas, que ele viu a manifestação. Amados, quando o poder de Deus se manifesta, não tem como a pessoa não entender que é Deus, né? A presença de Deus, a manifestação do poder de Deus é maravilhosa, né? Não tem demônio que resista, não tem nada que resista, né? Então ele veio, trouxe ali Paulo e Silas para fora e já perguntou para eles, porque ele viu que aquilo ali só podia ser uma manifestação de algo muito poderoso, de um Deus maravilhoso. Ele disse: olha, o que eu posso fazer para ser salvo? E eles responderam: ó, crê no Senhor Jesus e será salvo você e tua casa. Diz o texto ali que eles pregaram a palavra de Deus para o carcereiro, né? E para todos que faziam parte da casa dele, né? Naquela mesma hora ele lavou as feridas dos açoites, né? E ali todos da sua casa foram batizados. Amados, então essa passagem bíblica é uma manifestação poderosa do poder de Deus, né? Que livrou ali Paulo e Silas da prisão. O diabo, ele tentou parar o ministério deles, né? E Deus manifestou de uma forma poderosa, deu um livramento para eles. Eu quero deixar 3 pensamentos referentes a essa palavra aqui.
primeiro pensamento aqui, o louvor que quebra as cadeias. Então o texto ali diz que por volta de meia-noite, querido, meia-noite, quanto mais num local daquele, um horário tenebroso. Algumas pessoas que trabalham nas trevas, né? À meia-noite, às 3 horas da manhã, é o horário que eles mais invocam as trevas, né? Então nesse horário ali, diz que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, aleluia. Então Paulo e Silas, eles foram presos, açoitados por fazer o bem para uma pessoa, né? Amados, o diabo sempre vai se opor quando você quiser fazer o bem para alguém, né? Ele sempre vai se opor, sempre vai querer se levantar. Por quê? Porque o reino do Satanás, o que é? Destruição, tristeza, morte, angústia, né? Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo, né? Então, um texto que diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, né? Filho de Deus quem? Jesus, né? Filhos de Deus quem? Eu e você. Para isso se manifestou a igreja, para destruir as obras do diabo. E ali estavam Paulo e Silas, para destruir as obras do diabo naquele lugar, né? Então eles estavam ali, aquele carcereiro ia tirar sua própria vida. Por quê? Porque o diabo, ele quer derramamento de sangue, né? Ele quer matar, destruir, ele quer receber o sangue das pessoas, né? Eu estava vendo uma matéria esses dias, um cantor famoso aí, né, que ele foi se apresentar, e esse cara tem um pacto com as trevas, o Satanás, diretamente com o dito, né? Durante um show dele ali, começou uma manifestação, começou uma briga ali, e umas 12 pessoas mais ou menos foram pisoteadas e foram mortas, né? E o cara continuou o show assim mesmo, dava gargalhada no palco ali, né? Aquilo ali foi o quê? Foi uma oferenda a Satanás, né? Por quê? Porque o cara que estava com o show dele, né, tem um pacto com as trevas. E assim é o diabo, né? Ele quer causar destruição, quer causar o mal. E ali o inimigo queria causar morte, né? E ali você vê, então eles estavam ali presos, foram açoitados injustamente, né? Estavam numa situação de humilhação, lançados no cárcere interior, né? Um lugar terrível. Diz ali o cárcere interior, estava pesquisando um pouco sobre isso, é um lugar que praticamente não tem entrada de ar, não tem luz, é úmido, fedido, né? Um cheiro terrível. E diz o texto que eles estavam ali orando ao Senhor e louvando, e os outros presos escutando. Aquilo criou um ambiente onde a presença de Deus se manifestou, porque a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, querido, né? Então, aonde há adoração a Deus, ali é a manifestação do poder de Deus, né? E o inimigo, ele quer cobrar, ele quer copiar essas coisas, né? Mas nunca ele vai copiar, né? Porque a adoração a Deus, né? Quando nós estamos aqui adorando a Deus, glorificando a Ele, todo esse aparato aqui é para glorificar o nome de Deus, né? Esse dia eu estava ouvindo uma pessoa religiosa dando uma palavra, falando a respeito, essas igrejas aí que tem luz, que tem não sei o que, parede preta, que tem fumaça, que tem som, que tem bateria, que não sei o que, isso está antibíblico, que não sei o que, pessoa religiosa, né? Ele não sabe que tudo isso aqui é para adorar, glorificar a Deus, né? As pessoas aí que fazem os shows por aí, como teve um show recentemente na nossa nação, usam todo aquele aparato, né? E muitos dizem aí que não, o diabo é o pai do rock, é o pai da música. É mentira de Satanás. Isso é mentira dele mesmo, né? O diabo só é pai de uma coisa, da mentira. Ele é o pai da mentira. Deus é o dono, é criador, é dono, ele é o pai de tudo, né? Todos os ritmos musicais, tudo que tem aqui, todo esse aparato aqui, né? Foi Deus que deu inteligência para o homem, né? Então, para nós investirmos aqui e termos aqui o melhor, para fazer um ambiente de adoração, onde a adoração manifesta o poder, manifesta a graça de Deus, né? Ali estava Paulo e Silas cantando, os dois em dupla, né? Quem sabe os dois ali fazendo um dueto ali,
Quem sabe eles nem sabiam cantar direito, né? Que Deus ele não escuta a nossa adoração, Ele inala, Ele recebe o cheiro da adoração, e quando Ele recebe, Ele manifesta do seu poder, né? Então quando ali começou aquele ambiente de adoração, aquilo manifestou de uma forma poderosa, querido. Então houve uma manifestação maravilhosa, uma atmosfera de adoração tomou conta daquele lugar, mudou o ambiente. Daí os presos ali sentiram algo extraordinário, algo espiritual. Todos foram livres, né? Eu creio que esse rompimento das cadeias, né? Abriu as celas, arrebentou as cadeias das pernas deles, né? Ninguém fugiu, querido. Todo mundo ficou paralisado ali. Aquilo simboliza o quê? As portas da prisão se abrindo, as cadeias se quebrando da perna dos presos. Significa o quê? Uma libertação espiritual, querido, né? Porque essas pessoas que estão presos ali, eles na verdade eles estão presos espiritualmente, né? O diabo em certo momento teve legalidade na vida deles, fez com que eles cometessem um crime, alguma coisa, e eles estavam ali naquele lugar terrível ali, né? E agora ali eles foram livres, né? E a vida deles nunca mais foi a mesma, né? Aquele lugar ali com certeza, porque era um lugar terrível, aquela prisão, um lugar terrível. Na minha imaginação santificada, aquele lugar foi fechado. Quem sabe virou uma igreja, virou um templo ali, reformaram aquele lugar, né? O Salmo 22:3 diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Aleluia. Então, amados, o nosso Deus é santo. Ele é entronizado em meio aos louvores do seu povo. O nosso Deus é santo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Ele é entronizado no meio dos louvores. Amados, quando nós estamos adorando a Deus aqui, querido, Ele está entronizado no meio dos louvores. Ele se faz presente aqui nesse lugar, né? A presença de Deus se manifesta no meio do louvor. Por isso que o diabo, ele não quer o louvor, né? Ele começa a colocar na mente dos religiosos: não, isso aqui não é de Deus, esses troços rotando, luz, é do diabo, isso aqui não pode, canhão de luz não pode, parede preta não pode, é coisa técnica dentro da igreja. Amados, Deus, ele deu ao homem uma capacidade, né, para ele ter uma excelência, e toda essa excelência, querido, esses recursos que nós temos aqui, sabe o que é? É para adorar a Deus, glorificar a Ele, né? Criar um ambiente de louvor, para que vocês venham, para que as pessoas venham e adorem a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. E enquanto você está louvando e adorando a Deus, ali há cura, ali há milagre, ali há algo extraordinário, algo maravilhoso, né? Diz o texto: e de repente sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, as portas se abriram, as correntes dos presos se soltaram, né? E o carcereiro despertou do sono, ele viu as portas abertas, né? E puxou a espada e ia se suicidar, porque pensou que os presos tinham fugido. E Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Porque o inimigo, ele viu, né, que houve aquela manifestação de poder, e ele tentou interferir, né? Você agora, eu vou fazer um derramamento de sangue aqui, vai quebrar tudo esse louvor aqui, né? Queria fazer com que se derramasse sangue, porque onde é derramado sangue, né, ali a manifestação do espírito maligno, né? Mas Deus não permitiu. Pare, não faça nada, né? Então Paulo e Silas, eles começaram a orar, eles começaram a adorar a Deus, né? E a adoração a Deus levou o quê? Houve uma ação da quarta dimensão espiritual, que você tem ouvido tanto aqui. O que é a quarta dimensão espiritual? Milagres, sinais, maravilhas, coisas extraordinárias, coisas poderosas, espirituais, né? Então houve uma manifestação poderosa de Deus naquele lugar, né? Sabe por quê, querido? Porque eles não ficaram ali murmurando, né?
se lamentando, pensando: se alguém pudesse vir aqui, olha só o que aconteceu conosco, estamos presos aqui injustamente. Viu, Paulo? Eu falei para você. Um jogando na cara do outro. Viu, Silas? O que deu? Então, assim que o inimigo quer, ele quer o quê? Que as pessoas se lamentem, murmurem, porque o lamento, a murmuração diante de Deus é como se fosse pecado de feitiçaria. Aquele que lamenta, murmura contra Deus, Então ali, mas não, querido, então eles não ficaram ali naquela situação, não ficaram ali na terceira dimensão espiritual. O que é a terceira dimensão espiritual? Limitado, sem poder fazer nada, reclamando. Mas eles foram o que? Foram para uma dimensão espiritual através do que? Através do louvor, através da adoração. Eles fizeram um culto de adoração naquele lugar. Pode imaginar isso, querido? Um presídio, um lugar mais improvável do mundo. E ali teve um cultão, com louvor e tudo. Eles começaram a orar e adorar. Oração, adoração, oração, adoração, louvor. Então houve uma manifestação de poder e glória naquele lugar. Aí o terremoto sacudiu, abriu as portas das cadeias. Amado, quando eu e você adoramos a Deus, oramos em línguas, certamente algo vai acontecer, querido. Vai desencadear no reino espiritual o agir e o manifestar de Deus. Milagres, curas, libertações, coisas grandiosas acontecerão, e o nome do Senhor será glorificado. Amados, Deus deu poder para você, há poder na tua palavra. Tem certos momentos que você tem que orar. Que hoje de manhã eu estava orando, eu estava lembrando aqui, uma vez que o pastor estava dando uma dica para nós de como que nós devemos orar. Tem certas coisas que eu tenho que orar, eu tenho que dar ordem a Satanás. Satanás, solta agora, solta isso. Tudo aquilo que você está prendendo, aquilo que você está amarrando, eu te dou uma ordem: solta agora. Vá para o lugar onde Cristo te ordenar e nunca mais volte. Tem hora que você tem que se levantar e dar ordem às trevas, mandar ele soltar mesmo as promessas de Deus que está sobre a tua vida. Sabe aquela promessa que faz tempo que você recebeu da parte de Deus? Tem hora que você tem que orar, tem hora que você tem que declarar, falar, dar uma ordem: solta agora. Todo esse mal saia, desapareça. E daí adorar a Deus, orar em línguas. A oração em línguas tem um poder. Você tem aprendido aqui que a oração em línguas tem algo poderoso, que você entra nas regiões celestiais, os espíritos malignos ali ficam perdidos, não sabem o que você está orando. Então, amados, ali então houve uma manifestação de Deus, que o nome de Jesus foi glorificado. Apocalipse 8:4, um texto para você sublinhar aí, marcar no teu celular aí. Apocalipse 8:4 diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Foi exatamente isso que aconteceu naquela prisão ali com Paulo e Silas, E diz o texto que enquanto ali eles estavam orando a Deus, e diz ali a Deus que essa oração, essa adoração, esses louvores subiu à presença de Deus como incenso, E diz ali que esse incenso, que é as orações dos santos. Quem são os santos? Eu e você. Então quando você ora, as tuas orações sobem, E diz o texto aqui que o anjo pega o incensário aonde estão as tuas orações, e ele enche ali de fogo do altar e atira sobre a terra, e há trovões, vozes, relâmpagos, terremoto. É assim que acontece, querido. Quando você ora, quando você declara, acontece coisa extraordinária. Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Algo acontece quando você declara a palavra de Deus, quando você ora, quando você para orar um momento. Por isso, querido, que é uma dificuldade tantas vezes, Agora eu vou fazer o meu momento de oração. Já chega um lá, celular toca,
Então tem um momento que você tem, como diz o texto ali, fechar a porta, entra no seu quarto, no secreto. Agora não vou atender nada, eu vou aqui ter o meu secreto com Deus. O segundo pensamento, querido, o Espírito Santo de Deus está em nós. Amados, quando Jesus subiu aos céus, o Espírito Santo que estava sobre ele, ele enviou sobre nós, sobre a igreja, né? O Espírito Santo de Deus hoje está dentro de mim e de você, está atuando através de nós. Diz o texto ali que então aquele carcereiro, ele viu que estava tudo perdido, ele achou que os presos tinham fugido, e ele pegou a espada e ia se suicidar. E Paulo gritou bem alto: não faças nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou correndo, tremendo, se prostrou diante de Paulo, trouxe eles para fora, tremendo, disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amados, o Espírito Santo de Deus está em nós, Nós recebemos a autoridade para quê? Para continuar frustrando os intentos das trevas. Nós aprendemos, amados, que Satanás ele tem um sistema, Nem um ser humano na face da terra pode derrubar esse sistema ou superar o sistema das trevas. Ninguém. Só eu e você, igreja, que temos essa chave. Sabe por quê, querido? Que nós somos seres espirituais, temos a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, somos seres espirituais que habitam dentro de um corpo, existe uma autoridade sobre as nossas vidas. Por isso a ira do inimigo, mas ele não pode fazer nada. Por causa do quê? Por causa da igreja. Ele só não tomou conta desse mundo, sabe por quê? Porque a igreja do Senhor está aqui, eu e você estamos aqui, nós somos seres espirituais, querido. Nós fomos delegados de uma unção, nós somos eleitos do Senhor. Amados, você recebeu uma unção sobre a sua vida, você é um eleito do Senhor, vocês são raça eleita, somos sacerdócio real, para manifestar as grandes coisas de Deus aqui na face da terra. Aonde que diz isso? 1 Pedro 2,9, ele diz assim, estou falando isso para vocês, declarando sobre as nossas vidas aqui, vocês, queridos, vocês são geração eleita, aleluia. Você recebe isso, querido? Dá um glória a Deus aí, querido. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são de Deus, queridos. Sabe por quê, querido? Para proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu e você, querido, fomos investidos de unção, de poder, de graça, de virtude. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus. Tem muita gente aí fora que não conhece a palavra, querido. Eles não sabem nada da palavra de Deus. E como eles saberão, querido? Através de você, através de mim, querido, através da pregação da palavra. Amados, eu e você, querido, nós não podemos vencer o inimigo na terceira dimensão espiritual, mas nós estamos na quarta dimensão espiritual, querido. Nós estamos no lugar do sobrenatural. Você está no lugar do sobrenatural de Deus, O que é o sobrenatural de Deus? É onde o impossível acontece. Você está numa região onde o impossível acontece, onde você declara e as coisas acontecem. Há poder naquilo que você fala, querido. Então o sobrenatural de Deus se manifesta como? Naquilo que falamos. Assim como o inimigo usa veículo, Deus também nos usa para declarar a palavra. Aquilo que você fala, há poder na tua palavra. Por isso o inimigo tenta colocar ódio, tenta colocar ira, revolta no coração das pessoas, cria situações para o homem abrir a boca, falar palavras de destruição, porque a palavra o que é? É um veículo tanto de bênção quanto de maldição. Como assim, pastor? Tiago 3,10, Tiago 3,10 diz assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos,
Não convém que isso aconteça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce ou água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Amados, a tua boca é uma boca que procede palavra de bênção. Aquilo que você fala, há poder na tua palavra. Por isso que nós precisamos vigiar. Deus coloca um anjo aqui na minha boca. E o inimigo muitas vezes arma situações ali para você xingar, esbravejar, no trânsito, em situações aí, uma pessoa vem afrontar você, para que você, mas eu preciso falar, olha, não, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a poder sobre a minha vida. Então, querido, a tua palavra, há poder naquilo que você declara. Então, quando você declara, você traz a existência. Então, quando você declara a palavra de bênção, você traz a bênção à existência. Porque muitas vezes você ora para um camarada que o camarada não quer nada com as coisas de Deus. Não quer nada com as coisas de Deus. Sabe por que acontece? Porque há poder na tua palavra. Por quê? Porque Deus honra aquilo que você ora. Às vezes vem as pessoas aqui, recebem uma palavra de cura, uma libertação, mas eu não quero congregar, eu não quero ter compromisso. Amados, Deus está nos chamando para ter um compromisso com Deus, querido. Amados, deixa essa terceira dimensão, desse mundo que nós estamos vivendo aqui, querido. Essa tristeza, essa angústia, preocupação. Puxa, será que vai dar certo? Eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Mas fica aberto para aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Não se apegue com as coisas dessa vida. Se una aí ao sobrenatural de Deus, querido. Tu tome posse de quem você é em Cristo Jesus. Amado, Jesus, Ele triunfou, Ele venceu, Ele conquistou, Ele liberou o poder sobre a igreja. O poder está sobre nós, querido. O poder está sobre nossas vidas. Eu e você, querido, somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos aqui para quê? Para realizar a obra de Deus na face da terra. Deus tem algo para fazer, amados, através da tua vida, das nossas vidas, de uma maneira grandiosa. Então eu e você, querido, precisamos estar disponíveis para que os sinais, maravilhas aconteçam através da sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido. Os sinais e maravilhas vão começar a acontecer através da tua vida. Você vai declarar, algo vai acontecer na tua vida, na vida das pessoas que rodeiam você. Para finalizar aqui, querido, o carcereiro despertou do sono. Ele viu as portas abertas daquela prisão. Ele puxou a espada e ia se suicidar, porque pensou que os presos tinham fugido, E Paulo gritou bem alto: não faças nenhum mal, estamos aqui. Então o diabo, ele queria derramar sangue ali, produzir destruição. O inimigo quer causar morte e destruição, mas Deus nos ungiu em Cristo Jesus para quê? Para destruir as obras do diabo, querido. Por isso que eu e você estamos aqui para quê? Para frustrar as obras das trevas. O inimigo sabe disso. Ele tenta se levantar com fúria. Mas eu quero declarar algo sobre a tua vida. Há um poder sobre a tua vida, querido. A autoridade está sobre você. Não tema o mal. Siga em frente, marche em frente. Temos que ter bem nítido dentro de nós que nós somos filhos, somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo, somos seres espirituais, que agimos da quarta dimensão espiritual, somos raça eleita, sacerdócio real, santos, escolhidos de Deus para manifestar o reino de Deus nessa terra. Tudo isso eu e você somos, querido. Há uma autoridade sobre a tua vida, querido. O mal não tem poder contra você, querido. Terceiro pensamento: rios de águas vivas fluem através de nós.
Depois, trazendo ali Paulo e Silas para fora, ele disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as feridas dos açoites. Logo a seguir, todos os membros da casa dele foram batizados. Olha que tremendo um texto maravilhoso. Olha o que Deus fez aqui, querido. Amados, onde eu e você estamos, ali há livramento, ali há milagre, ali há salvação, ali há o poder de Deus operando através de nós. Sabe por quê, querido? Porque o reino de Deus se estabelece através das nossas vidas. Pode ser um lugar terrível, querido, um bairro terrível, uma rua terrível, né? Só de você morar lá, o reino de Deus está sendo estabelecido naquele lugar, né? Ali abundância, alegria, os rios de água viva fluem do nosso interior, tocando vidas, abençoando a rua que você mora, o bairro, uma nação toda, né? João 7,37 diz assim, o verso 38 diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Então, quem crer em mim, do seu interior, amados, eu declaro sobre a tua vida, do seu interior, querido, de dentro de você, flui rios de águas vivas, para tocar as pessoas, para abençoar vidas. Aquilo que você fala, aquilo que você declara, a própria presença tua, onde você está, aquilo vai trazer um poder, uma graça, uma virtude, né? Amados, a alegria, a paz, a segurança é manifestada através de quem? Através do poder de Deus que está na sua vida, né? E Deus derrama óleo de alegria sobre as pessoas. Quanta tristeza, querido, quantas pessoas tristes, amarguradas, né? Precisando de uma resposta, precisando de uma palavra. Esse dia eu estava ali fazendo uns exercícios na academia ali, né? E chegou um rapaz para mim ali e falou assim: pastor, por que te passa tanta tristeza? Estou sendo vítima de uns ataques do inimigo, assim, né? E eu faço tudo certo, pastor, né? Eu frequento a igreja, vou nos cultos, eu com a minha namorada, e estão passando por luta, estou enfraquecendo na fé, pastor, estou sentindo triste, amargurado. Aí eu falei para ele, conversei com ele, nós oramos ali. Aí eu convidei para ele: amado, venha nos cultos, venha nos nossos cultos, venha ouvir a palavra de Deus. Amados, como é difícil às vezes, né? Você faz um convite para a pessoa vir na igreja. Sabe por que o inimigo tenta barrar? Mas eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida, querido. Há uma unção, uma virtude na sua vida. Cada convite que você vai fazer, as pessoas vão aceitar. As pessoas virão na casa de Deus, porque há uma sede, querido. Há uma fome pela palavra de Deus. Está bem claro na palavra de Deus que Deus derramaria uma sede, uma fome, não de pão, não de água, mas pela palavra de Deus, querido, né? E as pessoas estão tristes porque elas não conhecem a palavra de Deus. Mas eu e você, querido, podemos pregar a palavra, alcançar vidas, famílias, porque eu e você, querido, somos embaixadores de Cristo nessa terra. Aleluia! Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, querido. Aleluia! Você recebe essa palavra, querido? Amém? Glória a Deus. Quero convidar o grupo de louvor para estar aqui. Gostaria de orar com vocês ainda, né? Amados, o próprio Deus, Ele pleiteia nossas causas, né? O texto diz ali que os próprios pessoas ali que lançaram ali Paulo e Silas na prisão, eles mesmos foram lá, né? Tiraram eles da prisão, pediram desculpa para eles, se desculparam com eles, e
e eles foram honrados. Amados, o próprio Deus, Ele pleiteia nossas causas. Nós não precisamos exercer justiça própria. Ele nos honra, Ele nos colocou por cabeça. O nome dEle é glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amém, querido? Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Vamos colocar de pé, querido. Vamos adorar a Deus aqui com um cântico. A parte de um cântico aqui. Pois eu gostaria de orar com você. Essa é uma noite de curas e milagres, mas também é uma noite de louvor, de adoração. Enquanto você adora, você louva, Deus cura, estabelece o milagre, coisas extraordinárias. Aleluia. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.